rosário é composto em substância a oração de Cristo, a saudação angélica, isto é, a oração de Cristo, o Pai Nosso, a saudação angélica, a Ave Maria. Foi ele, sem dúvida, a primeira oração de devoção dos cristãos. O Pai Nosso, ensinado pelo próprio Cristo. A Ave Maria, ensinada pelo próprio Deus, através do anjo. E ele fala aqui, eu não posso confundir os nomes, São Luís Maria Grimão Montfort. Ele fala, com certeza, esta foi a devoção principal dos fiéis, usada ao longo dos séculos, desde o tempo dos apóstolos. Os discípulos a rezavam e até os dias de hoje. Mas foi no ano de 1214 que a Igreja recebeu o rosário em sua forma atual e de acordo com o método usado presentemente. Foi dádiva oferecida à Igreja por São Domingos, que por sua vez o recebera da Santíssima Virgem como meio de converter os albigenses. Eu não olhei na internet o que é os albigenses, tá? Esqueci, eu anotei e não olhei. Mas com o meio de converter os albigenses e outros pecadores. Acho que vai ser falado depois, né? E ele fala, vou contar como aconteceu. O beato Alain de la Roche conta, então, né? São Luís Maria escreve, mas Santo Luís Maria Grimont escreve, mas quem falou, então, foi o beato Alain de la Roche. São Domingos, vendo a gravidade dos pecados do povo e que o povo vinha sendo um obstáculo à conversão dos albigenses. Então, o próprio povo católico era obstáculo de conversão para os albigenses. São Domingos retirou-se para uma floresta próxima a Toulouse, onde se pôs a orar continuamente por 3 dias e por 3 noites. Durante este tempo, ele não fez nada além de chorar e fazer duras penitências, a fim de aplacar a ira de Deus. Tanto valeu-se de tal disciplina que finalmente tombou como em estado de coma. Neste ponto, Nossa Senhora lhe apareceu acompanhada de 3 anjos e disse: querido Domingos, sabes tu qual arma a Santíssima Trindade deseja que uses para reformar o mundo? Ó, minha senhora, respondeu São Domingos, sabeis muito melhor do que eu, porque depois de vosso Filho Jesus Cristo, fostes sempre o principal instrumento de nossa salvação. Então, Nossa Senhora replicou: quero que saibas que neste tipo de batalha, a arma principal sempre foi o saltério angélico, que é a pedra fundamental do Novo Testamento, o saltério. Portanto, se queres alcançar estas almas endurecidas e ganhá-las para Deus, prega o meu saltério. Então ela estava falando do saltério angélico, a pedra fundamental do Novo Testamento. Foi através do sim de Maria, né? E daí ela lembra, então, São Domingos, né? O saltério, os monges já rezavam, são os 150 salmos, e cada salmo é precedido de a oração de um Pai Nosso. Mas daí ela vem explicando, você vai fazer de forma agora para que todos os fiéis que não sabem ler possam então rezá-lo.
você vai rezar um Pai Nosso para preceder, então, o Salmo. Continua rezando o Pai Nosso, a oração que o meu filho ensinou. E no lugar de um Salmo, você vai rezar 10 Ave-Marias. Um Pai Nosso e 10 Ave-Marias. Cada 10 Ave-Marias equivale a um Salmo rezado. E ela disse, você vai meditar na vida do meu filho, desde o momento da encarnação. Então, ela foi ensinando São Domingos, né? Aí depois que São Domingos saiu, então, instruído, né, pela Santíssima Virgem, ele vai pregar o Santo Rosário. Mal começou o sermão, rebentou uma tormenta espantosa, a terra tremeu, o sol se obscureceu, e havia tantos trovões e relâmpagos que todas as pessoas temeram em extremo. E ainda maior lhes ficou o medo quando, olhando a imagem de Nossa Senhora exposta num local proeminente, viram-na levantar o seu braço para o céu 3 vezes e convocar a vingança de Deus sobre eles, caso não se convertessem, mudassem suas vidas e buscassem a proteção desta Santa Mãe de Deus. O Senhor assim quis, por meio deste fenômeno sobrenatural, espalhar a nova devoção do Santo Rosário e torná-la conhecida por parte. Enfim, em resposta à oração de São Domingos, acabou-se a tempestade e ele continuou a pregar com tamanho fervor e eficácia, explicou o valor e a importância do rosário, que quase todos entolou-se ou adotaram e largaram suas falsas crenças. Em pouquíssimo tempo, viu-se uma melhora enorme na cidade, e as pessoas começaram a viver vidas cristãs e abriram mão de seus antigos hábitos. Mais tarde vem falar que ele foi preparar o sermão para os doutores, os confrades, os teólogos, e ele preparou muito bem sobre a história de São João Evangelista. Só que quando ele rezava, ele começou então a rezar o rosário todos os dias em preparação para todos os dias antes da homilia, ele rezava o Santo Rosário para se preparar. E Nossa Senhora apareceu para ele e disse para ele, tu não vai precisar de tudo isso que tu preparou, embora está muito bonito, porque eu tenho outro material para você. E então, ele diz assim, a única coisa que ele conseguiu falar foi que João foi o melhor escolhido, né? Eu não encontro aqui onde ele falou de São João. Mas ele usou, então, Nossa Senhora trouxe para ele o livro sobre o Santo Rosário. Ela trouxe um livro para São Domingos, um livro ilustrado com a história do Santo Rosário. E ela falou para ele, essa é a pregação para os seus confrades, para os teólogos, para os doutores. E foi isso que ele fez, né? Tamanha obediência que ele prestava sempre. Aí Nossa Senhora fala para ele, meu filho, não te surpreendas se teus sermões não dão os resultados que esperavas. Estás tentando cultivar um pedaço de solo que desde muito não vê qualquer chuva.
E aí ela fala, é preciso primeiro rezar, 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 e isso cabe a nós, né? Rezar muito, inclusive o Padre Fernando também falou, precisamos primeiro preparar o terreno com muitos santos rosários, para depois combater aquelas ideologias, aquelas coisas que estão ali na escada, né? Precisamos primeiro rezar muito. Ora, foi desta forma que Deus reformou o mundo. Portanto, quando fizeres um sermão, insiste para rezarem o meu rosário, e desta forma tuas palavras hão de dar muitos frutos às almas. E São Domingos não perdeu tempo em lhe obedecer, e daí em diante exerceu grande influência nos seus sermões. E essa devoção durou mais ou menos 100 anos, que o povo rezou fervorosamente o Santo Rosário, ensinado por Nossa Senhora. Foram 100 anos. Depois, aconteceu então uma grande peste. Foi lá no ano de 1349. 1349, Deus puniu toda a Europa com a praga mais terrível conhecida até então. Começando no leste, e espalhou para a Itália, por toda a Itália, Alemanha, França, Polônia e Hungria, levando desolação onde quer que fosse, pois de cada 100 homens, dificilmente um saía vivo para contar a história. Cidades enormes, vilarejos e mosteiros ficaram quase desertos durante 3 anos, quanto durou a epidemia. E a este flagelo de Deus seguiram-se rapidamente outros 2, a heresia dos flagelantes e um cisma trágico em 1376. Né? Por quê? Porque foi parado de rezar o Santo Rosário de Nossa Senhora. Pararam de rezar. O povo cansou, os pastores, os padres não falaram mais sobre isso. Né? Alguns eram motivo de chacota, como hoje acontece. E daí aconteceu isso. Aí o beato Alain, da ordem dos dominicanos, iniciou a grande obra em 1470, depois de uma advertência especial do próprio Jesus. E eis como ele recebeu esta mensagem, como ele mesmo nos relata. Um dia, quando estava a celebrar a Santa Missa, Nosso Senhor, que desejava estimulá-lo a pregar o Santo Rosário, falou-lhe na hóstia sagrada: como podes crucificar-me de novo? Disse Jesus. Como assim, Senhor? Perguntou Alain, horrorizado. Já me crucificaste uma vez pelos teus pecados, respondeu Jesus. E eu, de bom grado, antes me deixaria crucificar outra vez do que ter o meu Pai ofendido pelos pecados que costumavas cometer. Estás a crucificar-me de novo, porque tens todo o saber e a compreensão de que precisas para pregar o rosário de minha mãe. E, contudo, não o fazes. Se apenas o fizesses, poderias ensinar a muitas almas o caminho correto e desviá-las do pecado. Mas não o fazes e, portanto, és culpado dos pecados que cometem. E aí, então, com essa chacoalhada, com esse puxão de orelha, ainda justamente na hora da consagração, então o beato Alain, ele começa então a levantar a devoção do rosário, que até então era chamado de Saltério de Maria.
Então, os Salmos é o saltério de Davi, saltério do rei Davi. O rosário era chamado por São Domingos saltério de Maria, que foi como Nossa Senhora chamou, meu saltério. Acontece que aqui Jesus vem e diz: não aprendestes a rezar o rosário de minha mãe? Então, Domingos não, o Beato Alain, então, intitulou de Rosário, o Santíssimo Rosário de Maria. Então, isso aconteceu em 1460, quando recebeu o título de o Santíssimo Rosário de Maria. Tem mais uns tópicos aqui, vocês me desculpem, né? Nossa Senhora também lhe disse um dia, a fim de inspirá-lo a pregar o rosário. Isso ao Beato Alain. Foste um grande pecador. Foste um grande pecador na tua juventude, mas eu obtive junto do meu filho a graça da tua conversão. Se fora tal coisa possível, eu de bom grado teria padecido toda a sorte de sofrimentos para salvar a ti, pois que pecadores convertidos me são uma glória. E eu te-lo-ia feito também para tornar-te digno de pregar meu rosário aos 4 cantos da terra. Não vou ler o livro todo para vocês, que vocês podem adquirir ele lá na minha biblioteca católica, tá? O saltério de Maria, o saltério de Nossa Senhora, o Rosário, composto de Pai Nossos e Ave Marias, foi obra imediata da Santíssima Trindade e não de mãos humanas. Foi obra da Santíssima Trindade, porque o saltério angélico dá à luz um fruto mais nobre, o Verbo encarnado, enquanto o saltério de Davi apenas profetiza a sua vinda. Assim como a coisa real é mais importante do que a sua prefiguração e o corpo excede a sua sombra, assim também o saltério de Nossa Senhora é maior que o saltério de Davi, que não fez mais do que prefigurá-lo. Claro que devemos rezar os salmos, né? E a gente continua rezando salmos na Santa Missa, né? E vamos continuar meditando nos salmos em nossa casa também. Na página 60 deste livro, Santo Afonso vem... São Luís Maria de Grimont vem nos falar de Santo Afonso, né? Ou melhor, de Afonso, rei de Leão e Galiza. Isso também Padre Fernando colocou ontem, né? Então ele vem falar que o rei de Galiza, ele queria aparecer, né? Ele queria mostrar para o povo que ele rezava. Então ele pendurava na cintura um terço bem grandão, igual os franciscanos faziam e fazem. E ele saía pela cidade, o rei Leão, rei Afonso, tá? Rei Afonso IX de Leão e Galiza, né? Ele pendurava um terço gigante e saía, e todo mundo acreditava que ele rezava. Então o povo rezava porque via que o rei rezava, né? Bonito. Só que acontece que o rei morreu. O rei morreu e ele ia para o inferno. Ele ia para o inferno. E daí Nossa Senhora disse: espera, filho, espera, deixa eu conversar com ele. Eu tenho, como é que a gente diz? Uma defesa para ele. Ele carregava o meu rosário pendurado. Aí o demônio dizia: mas ele não rezava.
Ele não rezava, ele só carregava, ele não rezava. Aí a Nossa Senhora vinha como advogada de novo. Mas quantas pessoas, quantos filhos meus rezaram porque viram ele carregando o rosário pendurado? Ele não rezou. Mas quantos filhos meus rezaram porque achavam que ele rezava? E é por isso que Nossa Senhora pede para nós, coloca o teu rosário à mostra, carrega na mão, mostra, põe no pescoço, né, Ana? Então, e essa semana a gente viu isso com o nosso irmãozinho Moacir, né? Moacir e também a nossa irmãzinha Maria, acho que ela não está aqui. Que caminhando lá na rua, alguém parou eles, da onde que tu vem, para onde que tu vai, porque eu estou vendo esse texto no teu pescoço, então tu é católico, me diz onde é que tu reza, né? E pegaram o nosso contato e vieram aqui conversar comigo pessoalmente essa semana, meio-dia, porque viram Moacir e a Maria lá no mercado com o terço no pescoço, aqui na estrada com o terço no pescoço, né? E aí, mas continuando na história do rei Afonso IX, né? Aí a Nossa Senhora advogando, e demônio dizia, mas ele não rezou. Mas muitos dos meus filhos rezaram. Então o que Jesus fez? Jesus devolveu a vida para ele. Volta para lá. Mas a Nossa Senhora disse, você vai ter que prometer que você vai divulgar o Santo Rosário. Você divulgando o Santo Rosário, você tem chance de salvação. E ele foi um dos maiores divulgadores. Aí conta na história que a conversão dele foi tanto quanto a conversão de São Paulo na época da perseguição dos cristãos. O choque que ele levou em ver o julgamento dele, né? Aí ele voltou e realmente pregou e fez ainda, daí mais ainda o povo se converteu. Porque daí o povo via mesmo ele na frente puxando as procissões para rezar o Santo Rosário. Né? Os tesouros da Igreja Católica, né? Depois a gente vem aqui para a página 71, e aí ele vai falar do credo, né? Vai falar do credo. Ele vai dizer assim, ó, o credo, ou o símbolo dos apóstolos, que é recitado no crucifixo do rosário, é um sumário santo de todas as verdades cristãs. É oração que possui grande mérito, pois a fé é a raiz, o fundamento e início de todas as virtudes cristãs, todas as virtudes eternas e de quantas orações sejam agradáveis a Deus. Para se chegar a Deus, é necessário que se creia primeiro. Aquele que se aproxima de Deus pela oração, primeiro deve crer. E quanto maior a fé, tanto maior o mérito e o poder da oração, e maior glória haverá de render a Deus. Daí ele vai falar do creio, e ele até diz assim, não vou explicar o creio, porque basta você meditar que você vai entendê-lo, né? Embora ele vai sim falar alguma coisa. Depois na página 77 do nosso livro, ele vai falar do Pai Nosso. Devemos rezar o Pai Nosso com a certeza de que o Pai Eterno nos há de ouvir, porque esta é a oração dos